Cajazeiras e Souza, historicamente que sempre foram rivais, né? Mas nesse momento se unem para que a reitoria fique ou em Cajazeiras ou em Souza. E a Heron agora parte na defesa que fica em Marisópolis. Você acha que essa sua defesa possa ser levantada também entre as duas cidades? Edson, esse não é um assunto novo. Você está suscitando esse assunto porque realmente agora chegou o momento dessa grande decisão da comunidade, né, docente, discente, da cúpula do Instituto Federal, quando houver a confirmação, a materialização desse desmembramento de IFPB para a região de João Pessoa, o resto do estado, e o Instituto Federal do Sertão. Não é um assunto novo esse tema. E, inclusive, é um assunto que já vem sendo defendido há um certo tempo por ninguém mais, ninguém menos do que o ex-reitor da Universidade Federal de Campina Grande, Thompson Fernandes Mariz. Essa defesa técnica de Thompson, ela nos encoraja a levantar a voz nessa direção também. Por quê? Primeiro, não deveria, em nenhum momento, essa discussão já estar fechada, que vai ser numa cidade. Eu acho que é importante o debate, né, de todos os centros do IFPB, de Patos, de Souza, de Cajazeiras, sobre a viabilidade técnica e a melhor disposição geográfica para contemplar essa decisão. Você me diz aí que Souza e Cajazeiras estão unificadas, estão unidas, que pode ser para um, pode ser para outro. Eu já acho um equívoco uma unidade que não tem um destino. Eu acho só a unidade quando se decide, quando se concorda que vai ser em tal lugar. O que há é uma torcida das duas cidades, legítima, que seja numa cidade ou que seja noutra. Mas acho que teria muito mais força essa discussão a partir do momento em que Souza e Cajazeiras, as autoridades envolvidas nessa discussão, pudessem ter um consenso de fazer uma defesa por determinada localidade, seja Souza, seja Cajazeiras, ou aqui nós temos suscitado há um certo tempo já, Marisópolis. E por quê, Peterson? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de trazer um exemplo que vem do Cariri paraibano. Monteiro, no Cariri paraibano, já estava contemplada com a Universidade Estadual da Paraíba, um campus da UEPB. E também um campus do Instituto Federal da Paraíba, o IFPB. Sumé, cidade vizinha a Monteiro, igualmente importante naquela região do Cariri, já estava contemplada com um campus da Universidade Federal de Campina Grande. Qual foi a decisão madura, inteligente e austera dos dois municípios e da região do Cariri? Monteiro e Sumé e as outras cidades entenderam que era hora de descentralizar e não de concentrar, não de colocar mais um equipamento de educação em Monteiro, que já estava contemplada com o EPB e com o IFPB, nem Sumé, que já estava muito bem aquinhoada com o campus da Universidade Federal de Campina Grande. Qual foi o encaminhamento à época? É que o governo do estado, à época, estava para instalar na região do Cariri uma escola técnica estadual. E a decisão do Cariri foi apontar, direcionar, encaminhar esse novo investimento, esse novo equipamento para um terceiro município, Serra Branca, que é uma cidade que não tem ainda os mesmos equipamentos de Sumé e de Monteiro. O que é que isso aconteceu? Possibilitou que uma nova cidade, que um novo eixo dentro da mesma região tivesse a oportunidade de sediar também um ensino técnico profissionalizante e também mexer com a sua estrutura de desenvolvimento, né? Então, a visão que se teve no Cariri paraibano foi a de se descentralizar, não a de concentrar, o que é absolutamente mais novo e moderno. Nós não podemos ter a lógica de que todos os equipamentos têm que estar nas maiores cidades, nas cidades polos. Se fosse assim, tudo estaria concentrado em João Pessoa, a capital do estado, ou tudo estaria concentrado em Campina Grande. Mas isso, do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista da lógica do desenvolvimento, é um equívoco. E eu estive conversando, por exemplo,
com o Alexandre Costa, da CDL, da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cajazeiras, que levantei essa tese com ele ao vivo num programa de rádio que apresento todos os dias, às 6 da noite, o Hora H, na Rede Mais Rádio, fazendo esse programa de Cajazeiras e dando voz ao Alexandre Costa, que é um dos entusiastas da defesa de que o IFPB, o Instituto Federal do Sertão, a sede do Instituto Federal do Sertão, a reitoria do Instituto Federal do Sertão, se instale em Cajazeiras. E quando fiz essa defesa, ele percebeu qual era o raciocínio. É que você tem dois polos de desenvolvimento muito importantes da Paraíba e do Sertão, sobretudo, Cajazeiras, já no extremo oeste da Paraíba, e Sousa, que não são tão distantes, mas que rivalizaram durante muito tempo na disputa legítima e até saudável, por certo ponto, para o seu próprio desenvolvimento, mas que elas já estão devidamente contempladas. Cajazeiras tem um polo de medicina, né? Cajazeiras tem a Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras tem o Instituto Federal da Paraíba, Cajazeiras tem Escola Técnica do Estado, Sousa tem o UFCG, tem Escola Técnica do Estado e tem também um centro do IFPB. Então, por que não essas duas cidades, numa visão madura, moderna, inteligente, sistêmica, não entender que é possível que elas duas sejam contempladas sem necessariamente elas sendo o centro dessa decisão? Marisópolis, que é um pequeno município que fica exatamente, como você bem disse, Peterson, no eixo entre Sousa e Cajazeiras, ela consegue ser um ponto de gravidade, literalmente um ponto de gravidade entre municípios. Marisópolis está exatamente a 27 quilômetros de Cajazeiras, próxima. Então, é muito mais próxima do que Sousa, por exemplo. E Marisópolis está a Sousa a 18 quilômetros de Sousa, portanto, também muito mais próxima de Sousa do que Sousa de Cajazeiras. Ainda nessa circunferência, São João do Rio do Peixe só está a 20 quilômetros de Marisópolis. Nazarezinho, outra cidade da região de Sousa, está a 15 quilômetros de Marisópolis, portanto, muito mais próxima de Marisópolis do que de Sousa ou de Cajazeiras. São José da Lagoa Tapada está a 32 quilômetros de Marisópolis, muito mais próxima de Marisópolis do que de Sousa e da cidade de Cajazeiras. Marisópolis é cortada por duas BRs, pela BR-230 e pela BR-405, essa BR que tem mais uma ligação com o estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, ela tem a condição de contemplar tanto Sousa e Cajazeiras, estando nela, no seu território, a sede do Instituto Federal do Sertão. O que pode acrescentar mais do que Cajazeiras já tem, ser a sede do Instituto Federal do Sertão. O que pode acrescentar mais a Sousa, sendo sede do Instituto Federal do Sertão. Talvez muito pouco diante do que essas cidades já cresceram por seus méritos. Mas para um novo município, uma cidade recém-criada como Marisópolis, de 8 mil habitantes, cortada por uma BR-230, margeada pelas águas do Rio Piranhas e Açu de São Gonçalo, a chegada de um equipamento dessa natureza tem um enorme potencial de erguer um novo eixo de desenvolvimento que contempla imediatamente Sousa e Cajazeiras, porque está exatamente nesse ponto de intersecção. Então, eu acho que é uma discussão que precisa ser levantada. Essa discussão não é nova, repito, Peterson e Zé Neto, ela já foi travada em agosto de 2019, no âmbito da Câmara Municipal de Marisópolis, numa grande sessão, audiência pública entre a Câmara de Marisópolis, a Assembleia Legislativa da Paraíba, inclusive com a participação de expoentes da educação da Paraíba, como o reitor da UEPB, Rangel Júnior, o ex-reitor da UFCG, Thompson Maris, e também o diretor do centro do IFPB em Sousa, o professor Chiquinho Sicupira. Então, essa discussão já foi travada. Thompson Maris tecnicamente, é um defensor, até para não concentrar que a reitoria já esteja perto mais de um curso, de um centro do que outro. Na verdade, a reitoria do Instituto Federal do Sertão, numa cidade como Marisópolis, que não tem curso do Instituto Federal, ficaria uma reitoria neutra, que não está já concentrada numa cidade ou noutra, não tem aquela história de que está contemplando mais uma cidade
do que outra, mais um centro do que outro. Então, tem toda uma questão que eu acho que é de uma discussão. Claro que, obviamente, precisa ser feita dentro dos trâmites, das regras do Ministério da Educação, mas a gente sabe que tem muita decisão política, de influência política. Eu acho que está na hora de prefeitos como o de Cajazeiras, José Aldemir, do prefeito de Souza, Fábio Tairone, né, terem essa visão de que é preciso escoar desenvolvimento, não concentrar. Até as grandes empresas, a economia hoje já receita essas convergências de empresas se juntando ao invés de concorrer, de rivalizar. Esse assunto já foi tratado na Câmara Municipal de Marizópolis, com a presença de deputados estaduais, de técnicos, de educadores. Inclusive, eu volto a sugerir que a Câmara Municipal de Marizópolis se debruce sobre esse tema, levante a voz, que o atual prefeito de Marizópolis, Lucas Braga, e como a toda a sociedade de Marizópolis, possa participar da sensibilização em torno desse tema. Eu tenho certeza de que, com argumentos, com dados, é possível contemplar tanto Souza quanto Cajazeiras numa decisão que seria muito inédita, seria inusitada, mas mostraria uma visão moderna, uma sensibilidade social de desconcentrar onde já tem muito e de possibilitar crescimento, redenção para outras cidades do entorno. Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha tiveram essa compreensão. Hoje são 3 cidades que cresceram de forma muito exponencial e que todas são contempladas, todas absorvem esse desenvolvimento a partir da visão de desconcentrar, de pulverizar desenvolvimento, ao invés de apenas brigar para se ter mais. Souza e Cajazeiras já tem seus desafios, já tem suas lutas e já conquistou muito, repito, pelos méritos do seu povo e de sua gente. Acho que está na hora de equilibrar, de espraiar, de espalhar esse desenvolvimento. E Marizópolis, do ponto de vista técnico, está muito bem localizada, é uma costela de Souza, é um braço que pode ser de Cajazeiras, de São João do Rio do Peixe, de Nazarezinho e de São José da Lagoa Tapada. Acho que é esse argumento que precisa sensibilizar, precisa mexer e precisa, pelo menos, causar uma reflexão. Se não for nesse tema, Souza e Cajazeiras precisam olhar para a região com uma visão mais sistêmica e de desenvolvimento integrado. É isso que eu defendo e defendo porque acredito. Não é apenas a fala de um filho de Marizópolis, é a fala de alguém que percebe esses argumentos, percebe esses dados e levanta a voz para que outras pessoas possam ouvir e, quem sabe, também aderir a essa ideia.